Saudações a todos os contribuintes desta programação de um programa que tem uma intenção de alavancar o Evangelho de Cristo. Estamos aqui com um convidado muito especial que eu não vou poder dizer o nome, ele poderá mesmo se apresentar na sua primeira pessoa. Amém. Pai do Senhor Jesus, a todos os assistentes nacionais e internacionais, quero saudar a todos com a bendita paz do Senhor e saudar ao homem de Deus, agradecer pelo convite e aos monitores, os homens que trabalham na câmera. Amém. Dizer graças a Deus, amém. Amém. Meu nome é Pastor Neves, estou a liderar o Ministério Evangelístico Vida na Graça. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E Pastor Neves, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos muito felizes por perceber que aceitou o nosso convite de cá estar conosco. É uma honra perceber que Deus ele irá falar consigo, Deus irá responder as perguntas que nós temos por meio de você e que Deus irá te usar como um instrumento de resposta das coisas celestiais. Amém. Bem, como nós já sabemos, o nosso tema que nós estamos aqui para debater é a respeito do Espírito Santo. Eu, antes de começar com muita coisa em detalhe, eu queria fazer uma pergunta ao pastor. O que é o Espírito Santo? É uma coisa que nós temos que saber. O que é o Espírito Santo? Amém. Eu quero dar uma explicação, segundo não aquilo que nós estudamos, Certo. mas aquilo que é. Certo. O Espírito Santo, para muitos, é o mover de Deus, é o poder de Deus, mas para mim o Espírito Santo é Deus. Amém. O Espírito, então, significa, o Espírito Santo, É Deus. há diferença entre o Espírito Santo e Deus? Está um pouco. Não, sabe por que eu estou a dizer isso? Eu me recordo, não sei se, acho que muitos já leram também essa passagem, quando Jesus, ele, depois da crucificação, depois de todo aquele massacre que fizeram com Jesus, uma das partes da Bíblia diz que Jesus parou com os seus discípulos, diz que eu vou, Enviar o Consolador. sim, que é o Espírito Santo. Significa que naquele momento Deus não estava conosco. Não, significa isto? Não sei, porque aqui o que está a se definir o Espírito Santo como o Deus em si. Então significa, quando Jesus disse que eu vou enviar o Consolador, então significa que naquele momento Deus não estava conosco, ou Deus não se fazia presente na humanidade. Exatamente. Tentar explicar que Deus é Espírito. Certo, E se é Espírito, também é Deus. ok? Então todas as pessoas, naquele tempo que ouviram Cristo a falar acerca de Deus, ouviram que Ele é Espírito na sua totalidade. Certo, Não importava se Ele subisse ou Ele descesse, o Espírito ali estava. certo. Só que o Espírito se manifestaria depois que Cristo subisse para os céus. Então, na medida em que Cristo subiu, o Espírito, Ele veio. Tenho eu por confirmação, se assim for possível, começarmos a abrir a Bíblia. Esteja à vontade. Amém. Graças a Deus. Esteja à Então, vontade. a Bíblia, no livro de João, (14). Graças a Deus. Quero que daqui também ali tem Sagradas Escrituras, né? Sim, tem. Amém, Não, amém. pode estar à vontade, mesmo se eu não tiver, Amém. vou pedir para que esses homens nos ajudem aqui. Vou pedir antes que possa ir nos ajude com algumas coisas aí. Então, eu quero aqui, né? Amém. No João 14, verso de número 15. Certo. Primeiramente vou ler. Na versão fácil dele diz assim: Ok. se vocês me amam, Certo. cumprirão os meus mandamentos. Certo. Pedirei ao Pai, Ele lhes dará o outro auxiliador, Outro sim. Consolador, Certo. para que esteja com vocês para sempre. Sim. O auxiliador, o Espírito da verdade, o mundo não pode aceitá-lo, porque não o vê. Sim. Quer dizer que ele existe, Sim. e ele está, só que o mundo não pode vê-lo Então, e nem o conhece. amém. Então, Amém. significa que, ok, Deus já se fazia presente, ou seja, já se faz presente desde do princípio, mas só porque talvez é a falta da visão do povo.
Certo. É uma das perguntas também que as pessoas me colocaram. Disseram assim, uma pessoa quando ora em língua é cheia do Espírito Santo? Amém. O Espírito Santo, falar nesta dimensão, Certo. existem pessoas cheias, existem pessoas batizadas. Certo. Para muitos ser batizados também é ser cheio. Certo. Exatamente, está muito certo. Se alguém dizer que eu sou batizado e sou cheio do Espírito Santo, está muito certo. Certo. Mas falar em línguas é dom. Amém. Nem todos que foram cheios e batizados Ok. falaram em línguas estranhas. Certo. Mas outros que foram batizados ou foram cheios do Espírito Santo oraram em línguas estranhas. É forte isso. A Bíblia diz que no livro de Atos o Espírito desceu. E na medida em que ele desceu, todos que estavam na casa começaram a falar na língua deles. Cada um começou a falar na sua própria língua. Ok. Quer dizer que naquele instante, mas depois que saíram daquela atmosfera, já não falava mais naquela língua. Certo. Quer dizer que no instante eles não foram batizados, foram cheios. Existe estar cheio, existe ser batizado. Certo. Aquele que é cheio, amanhã não estará mais. Certo. Mas aquele que é batizado, hoje está, amanhã está, depois de amanhã está. Hoje vai orar a língua, amanhã vai orar a língua, depois de amanhã vai orar a língua. É uma escala de degrau. Amém. Amém. Ok, eu tenho muitas perguntas. E é um tema que muita gente precisa saber, porque nós pensamos que uma manifestação qualquer estranha é Espírito Santo. Temos que ter cuidado, nem tudo é Espírito Santo. É por isso que eu trouxe esse tema aqui, para que o pastor nos revele algo, como eu disse no princípio, que Deus seja um instrumento de resposta na sua vida. Amém. Uma outra questão, assim diz, uma pessoa, ok, diz assim, qual é a evidência principal de uma pessoa ter certeza que está cheia do Espírito Santo? Está cheio de Ou Espírito. tem o Espírito Santo? Amém. Dizer cheio, eu estaria a diminuir, porque algumas pessoas podem pensar, talvez eu tenha Espírito Santo, mas estou cheio ou não? Diria que tem, não está cheio. Certo? Está bem. Deixa-me eu abrir Atos 1:8. Diz assim: Certo. mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Certo. E então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região da Judeia e Samaria e também pelos 4 cantos do mundo. Certo. Receberão, O Espírito Santo. não, primeiramente esse poder só vocês receberão na medida em que vocês receberem o Espírito Santo para poderem ser testemunhas. Certo. Então eu acredito que eu sou cheio do Espírito Santo na medida em que eu receber de Deus um poder. O Espírito Santo, ele é manifestado pelo poder que nos é derramado. Poder de acreditar, de confessar. Eu tenho uma pergunta. Será que, olhando no Antigo Testamento, ou seja, na lei mosaica, na lei de Moisés, será que naquele tempo as pessoas cooperavam com o Espírito Santo? Porque eu entendo uma coisa, porque o Espírito Santo, existe uma interligação, o Espírito Santo com a graça. A graça é algo que trabalha mais, é como se fosse o guia principal, o passo principal do Espírito Santo. Então, aí nós vamos entender que a lei mosaica era uma percepção de leis. Então, significa que naquela época, aquela geração, não tinha também essa concepção de que está se falar neste versículo agora. Porque aí é uma condição que está aí, que é uma condição. Receberão e testificarão. Aquelas pessoas não estavam no tempo de Jesus. Não estavam. Não sei se receberam e se testificaram do quê? Se está se dizer do Espírito. O Espírito está me referindo ao Espírito Santo. Testificaram do quê? Ok. Eles iriam poder. Não sei se também entenderam a minha pergunta. Sim. Na época deles, eles testificaram do que é Espírito também, porque no início, o pastor aqui disse: o Espírito é Deus vivo, porque Deus é Espírito. Então, tudo bem, significa que o Espírito existiu desde o início. Então, as pessoas que estavam na lei mosaica testificaram que, porque tenho certeza que alguns receberam esse tal Espírito, testificaram do quê? Essa é a pergunta. Amém. É por isso tenho que esclarecer certas coisas. Certo. A Bíblia diz assim: Moisés achou graça diante dos olhos de Deus. Certo. Está bem? Abraão achou graça diante dos olhos de Deus. Certo. Esther achou graça diante dos olhos de Deus. Certo. Já não dependia das ações dele, dependia da graça de Deus que eles acharam. Certo. Quer dizer que eles, na medida em que Deus reparava neles, eles já
nos olhos de Deus alcançavam graça. Certo. Mesmo que naquela região houvesse milhões de pessoas. Mas esses aqui que tinham sido selecionados e achado graça, esses que eram dados a oportunidade de serem dados o Espírito Santo. Certo. É onde nós vamos a ver o apóstolo Pedro. Ele começa a descrever, quer dizer, desde o princípio, nem todas as escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os homens e eles começaram a revelar. E por isso toda a escritura nas sagradas, na Bíblia Sagrada, não é de fácil interpretação. Só aqueles que foram tomados pelo Espírito Santo têm a capacidade de entenderem as Sagradas Escrituras e revelarem de modo genuíno. Não sei se está a entender. Não, percebi. Eu posso entender, mas dos que estão a assistir, não sei. O meu papel é fazer perguntas. Eu posso entender, do meu jeito. E dos que estão a assistir, eu não sei. Aqui tem que fazer o máximo possível de que as pessoas entendam. Está bem. Você vai me perguntar, entendi? Eu entendi porque eu quero correr com o tempo. Está bem, deixa-me eu tentar. Desculpa, eu vou pedir à produção aí para nos dar o notário de perguntas. Está bem. Mas antes, deixa-me a frisar esta área. Sim. Me disseste acerca da graça e da lei. Sim. No tempo da lei, as pessoas tiveram a oportunidade de participar do Espírito Santo por causa, não todos, mas aqueles que achavam graças diante dos olhos de Deus. Certo, certo. Quer dizer que a graça de Deus que fazia com que eles fossem usados por Deus no instante. Depois disso vai ver que quando Moisés morria, tinha que vir Josué. Depois de Elias morrer, tinha que vir Eliseu. Deus levantava um para substituir o outro para substituir o outro. Ok. Porque esse achou graça no tempo dele, o outro vai achar graça no tempo dele. Eu tenho uma pergunta. A pergunta que eu acabei de receber diz assim: o Espírito Santo é permanente ou é passageiro? Ok. O Espírito Santo, para a nossa geração, tornou-se permanente. Certo. Até que ele venha, ele se tornou penhor. Penhor é algo... Peço o seu telefone. Muito obrigado. Ok. Daí, vai. Ei, perdão, me desculpa. Não há problema. Está bem. Dali eu pego ele com a certeza de que você há de voltar. Vá para onde você for, você há de voltar para levar o seu telefone. Você deixou ele como penhor para mim. Não importa onde você vai. Sim. Entendeu? Quer dizer, aonde você for, você vai voltar para poder levar o seu telefone. É assim como o Espírito Santo. Ficando onde foi esse do controle. Sim. Certo. Então, quer dizer, não importa onde Cristo foi, ele vai vir para pegar o que é dele. Se ele não vir, nós permanecemos com o Espírito Santo. Amém. É forte esse. Mas eu entendi, não sei dos que estão a assistir. Amém. Certo. Sabemos que o Espírito Santo é uma coisa maravilhosa que todos querem. Por mais que as pessoas passam por uma finalidade que dizendo que eu não preciso, mas no fundo do coração a pessoa precisa do Espírito Santo. A pergunta mais esperada: como eu posso ter o Espírito Santo? Amém. Eu também amo essa pergunta. Ninguém pode ter Espírito Santo se não tiver Jesus. Amém. Ninguém pode ter Jesus se não tiver o Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo é a própria evidência do Espírito Santo. Amém. O Espírito que se colocou no corpo para poder viver como um homem natural. Amém. Quer dizer que todas as pessoas que receberam Cristo receberam Jesus. Amém. Aliás, receberam o Espírito Santo, receberam Jesus. Porque o primeiro que vai no coração de alguém é o Espírito Santo. A palavra, ela primeiro é frisada, que é Cristo Jesus. Depois o Espírito Santo convence o homem. Certo. Depois disso, ele tem a legalidade de entrar. Certo. Se o coração de alguém foi colocado palavra, primeiramente, e a pessoa acreditou na mensagem da salvação, não tem como o Espírito não habitar nele. O Espírito vai repousar sobre ele, na medida em que ele andar não em cima, não embaixo, mas mediante a palavra do Senhor Jesus. Amém. O Espírito vai lhe tomar. Uma das perguntas também, que já estamos na nossa reta final, suponhamos, você prega para alguém o Evangelho de Cristo. A pessoa aceita Cristo. Eu acredito que o Espírito Santo a pessoa recebe depois do batismo ou antes do batismo? Nas águas ou batismo espiritual. Porque é uma confusão de muitas pessoas. Diz que não, se você não ser batizado nas águas não será salvo porque não tem o Espírito Santo. Então a pergunta é,
o que eu queria fazer? A pessoa recebe o batismo fora das águas ou dentro das águas? Ok. O Espírito Santo é Cristo Jesus. Amém. Ninguém pode ter Jesus se não tiver o Espírito Santo. Amém. Ninguém pode ter o Espírito Santo se não tiver Jesus. Todas as pessoas que receberam Cristo Jesus têm a plenitude de receber o Espírito Santo. Não importa se são mergulhadas nas águas ou não nas águas. A Bíblia diz que Ananias, se não um desses evangelistas, eles pregavam. E na medida em que eles pregavam, porque era batizado nas águas, ele pregou e por muito tempo ficou a pregar. Mas acontece que o apóstolo Pedro tomou a informação de que alguém está a pregar, mas ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. Não sei se é apóstolo Pedro ou se é apóstolo Paulo, mas muitos que vão escutar vão entender. Então, na medida em que ele foi para lá, ele disse: vocês foram batizados em que batismo? Assim foi a pergunta. Ele disse: não, fomos batizados no batismo de João, o batismo das águas. Então, vocês precisam do outro batismo. Não importa se você foi batizado primeiramente pelo Espírito Santo, você precisa do batismo das águas. Não importa se você foi batizado pelo batismo das águas, você precisa do batismo do Espírito Santo. Certo. Não importa qual seja o primeiro que te encontrou, é esse que você deve efetuar. Eu primeiramente fui batizado no Espírito, depois segui ser batizado pelas águas. Não. Você foi o primeiro a ser batizado no Espírito ou pelas águas. Não, eu estou a falar isso porque primeiro quando eu me converti, irmão, eu não conhecia água, eu conhecia a palavra. Depois, a minha mente me acusava dos pecados. Eu acredito que me incentivava era o Espírito Santo. Amém. Agora a pergunta é, algumas pessoas dizem, se você não entrar nas águas, não será salvo. Sabe a coisa mais engraçada que eu entendo? Jesus não precisa de água, mas é necessário. Não sei se... Eu estou me interferir, isso não seria o meu papel de fazer, sabe, de responder. Eu quando vejo Jesus no Calvário, a Bíblia diz que foi crucificado com dois homens de um dos lados. Aí ele me disse que recorre de mim quando estiver entrando. Porque aquele creu, a mente dele acusou e o Espírito entrou, não precisou de entrar nas águas, ele foi salvo. Então isso, eu tenho a certeza que nem sempre a água vai ser condição de coisa. Nós temos que ter o Espírito Santo, é isso, né? Não sei se de tudo que você falou, significa que nós temos que ter o Espírito Santo como guia, porque o Espírito Santo é que convence do quê? Dos pecados. Do pecado. Eu posso entrar na água, a água não me convence do pecado, é o Espírito da graça. Sim. Não diremos que as pessoas que foram batizadas primeiramente falharam. Não estou a dizer isso. Sim. Não diremos que as pessoas que foram batizadas pelo Espírito falharam. Não. Não. Cada um, assim como foi concedido, certo, assim seja. Sim. Porque se foi te concedido você ser batizado primeiro nas águas para poder receber o Espírito Santo, graças a Deus. É isso, eu não queria também levar um mau entendimento, uma má interpretação daqueles que estão nos assistir, que eu fui batizado primeiro isso, então não é bem assim, é para esclarecer um ponto que o Espírito Santo é o papel principal da salvação. Então é isso que nós estávamos aqui para perguntar, e eu acredito que posso não ter feito todas as perguntas, mas vou pedir às pessoas que tiveram mais perguntas, vão sempre deixar nos comentários todas as perguntas que vocês queiram para fazer com próximos convidados, e teremos mais temas. Comentem os temas que vocês queiram para que a gente possamos sempre debater. Pastor Alain, nós estamos muito felizes pela tua presença, pessoalmente a nossa produtora. Nós agradecemos a todos que estão conosco aqui, os cameramen, a outra produtora de edição dos vídeos, outras pessoas também que fizeram-se presente neste local. Eu espero mais oportunidades e vezes aqui, espero muitas vezes sempre, não é de hoje. Sempre não se esqueça que aqui é em casa, para o debate do Senhor, aqui sempre vai ser a sua casa, as portas estão abertas. Amém. Para com tudo. Últimas considerações? Amém. Pode deixar. A minha última consideração é tentar juntar isto tudo que eu falei, mas em um. Amém. Sim. Querendo eu trazer clareza para aqueles que nos assistem. Certo. Dizer que o Espírito Santo, sim, é a terceira pessoa da Trindade. Certo. Mas nós começarmos a entender que todos esses são um, todos esses são Espírito. Porque nenhum homem carnal tem a capacidade de entender o espiritual, certo, se não for também espiritual. Certo. Desde o tempo que nós recebemos Cristo, o Espírito Santo ou Deus Pai, nós nos tornamos seres espirituais, certo, para podermos falar e comunicarmos com o ser espiritual também. Deus é Espírito, Ele é Espírito Santo, Ele é o Filho que se manifestou. Amém. Então todas as pessoas que quiserem ter o Espírito Santo, tenham Cristo Jesus. E os que quiserem ter Cristo Jesus, tenham o Espírito Santo. Amém. A fim de que a vida deles seja uma vida espiritual. Amém. Essas são as minhas considerações. Dizer muito obrigado pelo convite.
e agradecer a toda a equipa. Mandar saudações a todos que nos assistem entre as nações. Canimambo. Amém. Como se diz, não sei que linguagem, mas se diz Canimambo. Amém. Um forte abraço a todos que contribuíram na audição desta programação. Eu sou Edmilson. Não se esqueça de subscrever-se no canal, ative as notificações, deixe o vosso comentário. Um forte abraço, Deus abençoe, até mais além.